Homem morre após colidir moto na traseira de caminhão na PB 073 em Sapé. Rotan apreende celulares e outros aparelhos eletrônicos furtados durante o São João. A quarta-feira marcou a definição dos classificados na Copa do Nordeste. E ainda, a gente fala das baixas temperaturas registradas em Campina Grande e outras regiões da Paraíba. Hoje é quinta-feira, 10 de julho de 2025. O Borborema Notícias começa agora. Olá, boa noite. A gente começa o Borborema Notícias desta quinta-feira destacando um grave acidente ocorrido na manhã de hoje na PB 073, rodovia que liga Sapé à BR-230. Um motociclista bateu na traseira de um caminhão. Ele teve vários traumatismos. A equipe do SAMU foi acionada e constatou a morte no local. A vítima estava indo trabalhar em Guarabira. O motorista do caminhão não estava no local e parte do veículo, como para-choque, ficou na pista. A Polícia Civil, que já está investigando o caso, solicitou o exame de alcoolemia da vítima e aguarda o resultado. As informações ainda são iniciais e os parentes ainda serão ouvidos. A vítima foi identificada como Daniel Silva de Oliveira. Um assaltante a banco, já conhecido pela área policial, foi preso aqui em Campina Grande nessa quinta-feira. De acordo com o Adraco, não foi a primeira vez que os policiais tentaram prender esse homem. Na primeira vez, ele tentou atropelar a equipe com um caminhão. Só que dessa vez, ao tentar pular um muro para fugir da equipe, ele fraturou o pé e foi socorrido para o hospital de trauma. Contra ele pesam 2 mandados de prisão. Um deles é referente a um roubo milionário na cidade de Patos e outro é por quebra de regime. A Rotan de Campina Grande realizou uma apreensão de celulares e outros aparelhos eletrônicos durante o São João. Renato Diniz tem os detalhes sobre o caso. Foi mais uma leva de celulares recuperados, apreendidos pela polícia em Campina Grande. E desta vez, a ação foi do Rotan, no bairro Monte Castelo, ontem à tarde. A Polícia Militar foi informada pela vítima de que seu celular furtado no Parque do Povo estava dando sinal na Zona Leste. Não deu outra. Além de localizar o celular furtado, os policiais militares do Rotan localizaram outros 5 aparelhos, além de 2 iPads, um tablet e um notebook. E o material estava com um homem reincidente por crime de roubo e receptação. Ele foi preso em flagrante e conduzido à cidade da Polícia Civil. Foi mais uma ação, como eu disse, do Rotan aqui em Campina Grande, e desta vez nada a ver com drogas, com prisões de traficantes, com apreensões de armas, e sim com recuperação de celulares que foram furtados ou roubados no Parque do Povo. Uma ação muito importante. Nós temos aqui a Operação Recupera da Polícia Civil, em que a vítima pode se dirigir à central de polícia, à cidade da Polícia Civil, e lá procurar saber se o seu celular está no meio daqueles que foram furtados ou roubados no Parque do Povo, ou em outra cidade, ou em outra parte aqui de Campina Grande. E quem sabe o seu não esteja nesse meio que foi recuperado pelo Rotan ontem. Um caminhão-tanque carregado com substância inflamável tombou no quilômetro 43 da BR-101, no município de Iguaraçu, em Pernambuco, próximo à divisa com a Paraíba. Foi um tombamento de um caminhão-tanque carregado de combustível. Essa carga ela vazou pela rodovia e pegou fogo. O fogo se alastrou rapidamente, atingindo não só o caminhão, mas também o canteiro central e algumas casas que ficam à margem da rodovia. O motorista do caminhão foi retirado do veículo com a ajuda das pessoas que estavam no local e teve apenas ferimentos leves e foi encaminhado para uma unidade de saúde. Mas ninguém ficou ferido nesse acidente. As equipes da PRF chegaram ao local e precisaram interditar totalmente a BR-101 no sentido João Pessoa, tanto a via principal quanto a via exclusiva de ônibus. As equipes do bombeiro também chegaram ao local e realizaram o controle das chamas
até que elas cessassem totalmente. O desvio do trânsito foi realizado por dentro do município de Igaraçu, inicialmente, para minimizar a retenção. Assim que as chamas acabaram, a pista exclusiva de ônibus também foi utilizada para escoar o fluxo no sentido de João Pessoa. Ainda não temos uma ideia de quando o fluxo vai ser totalmente liberado e a via vai ser totalmente liberada, já que ainda tem combustível dentro do caminhão-tanque. E essa carga ela precisa ser retirada para só depois fazer a retirada do veículo. E atenção você estudante, foram prorrogadas as inscrições para o projeto de extensão pré-vestibular solidário da Universidade Federal de Campina Grande. Oi, Sabrina, estão sendo ofertadas 210 vagas aqui na UFCG. A gente conversa nesse momento com a pró-reitora de extensão. A professora que está aqui ao meu lado é a Fernanda Leal. Professora, então, é uma boa oportunidade para os estudantes se prepararem para o Enem. Isso mesmo, Samuel. Então, a gente agradece a oportunidade da TV Borborema estar aqui conosco para que a gente possa, chamar a comunidade, especialmente as pessoas que concluíram o seu ensino médio em escola pública ou em escola privada, desde que bolsistas, e tenham interesse em entrar no ensino superior, que façam uso do pré-vestibular solidário que nós estamos ofertando. As inscrições vão até amanhã, até às 17 horas. Elas estão ocorrendo no Centro de Extensão José Farias da Nóbrega, no campus sede da UFCG, de forma presencial, de 8h30 às 12 horas e das 14 horas às 17. O que é preciso para realizar a inscrição? Então, é preciso que você traga um documento de identificação, uma cópia desse documento, a cópia do seu histórico, e aí a gente vai ver onde você fez o seu ensino médio e, se foi numa escola privada, a declaração de que você foi bolsista. E aí tem vagas também para os idosos. Isso, nós temos 210 vagas no total, 10 dessas vagas serão destinadas a pessoas com 60 anos ou mais e 10 vagas a pessoas com deficiência, porque essa também é uma ação afirmativa, desde a sua concepção de um modo geral, até a parte dessa inclusão desses dois públicos específicos. Hora do esporte, nem a chuva afastou os torcedores de alguns times que acompanharam ontem mais uma rodada da Copa do Nordeste. A quarta-feira marcou a definição dos classificados à semifinal da competição. Teve jogo, inclusive, sendo definido nos pênaltis. Confere aí. A gente começa pelo jogo da terça-feira entre Vitória e Confiança. O único gol da partida saiu já no fim. Aos 45 minutos do segundo tempo, Thiago Santos ajeitou para Rafinha, que soltou a perna para dar a vitória ao Dragão Sergipano. Final no Barradão, Vitória eliminado 0, Confiança nas semifinais do Nordestão 1. Já ontem tivemos os outros 3 jogos. CSA e Ferroviário abriram os trabalhos no Rei Pelé. E o jogo foi liquidado ainda no primeiro tempo. Aos 13 minutos, após o pênalti marcado pelo VAR, Enzo cobrou e colocou o azulão na frente. O goleiro até foi na bola, mas não achou nada. 1-0. E em meio ao frisson do primeiro gol, 6 minutos depois, o CSA brocou mais um. Após o bate-rebate dentro da área, Thiago Marques deixou dele como um bom atacante deve fazer. CSA 2-0. E o Ferrinho diminuiu após o cruzamento de Garibe. Wesley Júnior subiu no 5º andar e fez o único do Tubarão no jogo. Final, CSA classificado 2, Ferroviário eliminado 1. Um pouco mais tarde, Bahia e Fortaleza fizeram uma espécie de final antecipada. Um jogo de Série A na Lampions. Quem inaugurou o placar na Fonte Nova foram os baianos. Após o pênalti marcado no VAR, William José foi para a cobrança e fez 1-0 para o Bahia. Antes do fim do primeiro tempo, Caio Alexandre fez valer a lei do ex com um chute do meio da rua. João Ricardo, meu filho, que frango, hein? Bahia 2-0. E aos 23 minutos do segundo tempo, Matheus Pereira pegou a sobra da defesa baiana e diminuiu o prejuízo em Salvador. Mas não teve jeito, é Bahia nas semifinais. Final, Bahia 2, Fortaleza 1. E em jogo que você viu aqui na TV Borborema, Sport e Ceará empataram sem gols na Ilha do Retiro. Como o jogo era único, pênaltis em Recife. Pelo lado do Leão, Rivera e Lucas Lima logo de cara erraram as cobranças.
Gol e bateu para fora. Bateu para fora o Lucas Lima. Mas Atêncio e Rafael Thierry marcaram. Marcou com categoria. Com categoria o Thierry marcou. Pelo lado cearense, Pedro Raul, Fernando Sobral e Lourenço converteram os primeiros pênaltis. Mas Matheus Araújo parou em Kaique França. Kaique França. Defendeu Kaique França. Mesmo assim, ficou nos pés de Matheus Bahia colocar o Vozão entre os 4 melhores times do Nordeste. Final das cobranças de pênaltis, Sport 2, Ceará 4. Campina Grande virou a cidade das corridas, você já sabe disso, né? E se você tem interesse em começar na corrida ou melhorar seu desempenho, olha só que bacana, a Prefeitura de Campina Grande agora está oferecendo uma assessoria esportiva gratuita para corrida e caminhada no Parque da Criança. Um dos braços desse Campina em Movimento é o grupo de corrida e caminhada que estamos desenvolvendo agora. Vamos começar essa semana, às terças e quinta-feira, a partir das 5 da manhã, aqui no Parque da Criança. Tudo que uma assessoria de corrida, que as pessoas já conhecem, oferece, estaremos oferecendo aqui gratuitamente para toda a população, os servidores públicos, para que possam participar em um ambiente seguro, um ambiente controlado com a assistência da Secretaria de Esportes e dos nossos professores, para poder realizar a corrida, a caminhada, combater o sedentarismo e poder se desenvolver nesse esporte, que é o esporte da corrida, que Campina Grande tanto ama e tanto abraça. Precisa fazer inscrição para poder participar? A inscrição pode ser feita tanto aqui no local, junto ao professor, quanto nas nossas redes sociais, lá no Instagram, @CEGELCG. Lá você pode ter mais informações e conseguir entrar em contato conosco para poder participar do Campina em Movimento. Tem limite de idade, uma idade mínima? A gente está aguardando os professores receberem a demanda, mas geralmente são pessoas de 20 até 50 anos que participam. Se crianças vierem participar, a gente vai analisar a demanda, a necessidade de como adaptar o trabalho e com certeza é da nossa intenção abraçar todos os públicos e todas as idades. A seguir, a gente fala das baixas temperaturas aqui em Campina Grande e região e ainda como cuidar dos pets nesse tempo mais frio. Estamos de volta e as baixas temperaturas vêm atingindo não apenas Campina Grande nesses últimos dias, mas também as regiões do Cariri, Brejo e Curimataú do estado. E durante esse inverno, a gente está sofrendo aí com um frio considerável. No mês de julho, teve município paraibano registrando 13,5 graus. Sabrina, com a chegada do inverno, que começou no dia 20 de junho, algumas cidades da Paraíba estão registrando baixas temperaturas, que é comum nesse período. Teve cidade registrando 13,5. A gente conversa nesse momento com Marli Bandeira. Marli, é comum nesse período do inverno? Isso, é comum nesse período de inverno, as madrugadas, principalmente, né, serem bem mais frias. O dia mais frio do ano foi no dia 3 de julho, que Serra Branca registrou uma temperatura na madrugada de 13,5. Já Santana de Mangueiras, que fica no sertão, 13,9. Campina Grande, 17,1 e Monteiro, 15,4. Então, foi o dia mais frio do ano até o momento. Já em relação, né, às temperaturas, podemos dizer assim, futuras durante esse período do inverno? Climatologicamente, agosto é considerado o mês mais frio. Então, ainda poderemos ter, realmente, no mês de agosto, temperaturas, né, madrugadas bem mais frias, principalmente na região do Cariri paraibano e Agreste e o Brejo. Chuvas, Marli, né? Como é que anda nesse período também do inverno? Isso, o período mais chuvoso das regiões do Agreste, Brejo e Litoral coincide com a estação outono-inverno. E as chuvas realmente estão acima da média, principalmente na faixa litorânea. E nesse final de semana, sábado e domingo, poderá ocorrer uma redução nas chuvas, né? Mas para a semana já volta. São chuvas intercaladas por períodos e por dias, né, sem chuva.
Então é bastante comum nesse período, né, tudo que está acontecendo em relação a essas baixas temperaturas, como também chuvas, essas mudanças climáticas, até porque nós estamos nesse período do inverno. Isso, é bem comum nessa época do ano, essas temperaturas mais baixas, né, principalmente nas madrugadas, e também com chuva. Então, com a chuva, com a umidade e o vento, que nessa época do ano, normalmente, os ventos eles sopram com mais intensidade, então, tudo isso faz com que a gente sinta também mais frio, né, do que o termômetro está marcando. Então, é bem comum, nessa época do ano, ocorrer essa condição. Okay, muito obrigado pelas informações. Conversamos assim com a meteorologista Marli Bandeira, falando, né, dessas baixas temperaturas que estão sendo registradas aqui no estado da Paraíba. Jonathan Samuel, para o Borborema Notícias. E ainda falando do frio que atinge a nossa região, você sabia que os animais também sofrem com as baixas temperaturas? A repórter Daniela Pimentel mostra as dicas de como cuidar dos pets nessa época do ano. As mudanças de temperatura em Campina Grande, com noites mais frias, não afetam apenas os humanos. Os pets também sofrem os impactos do clima, como desconfortos e até doenças respiratórias. É o que explica a veterinária Johanna Correia. Ela afeta de várias formas, né? Uma das principais formas é o surgimento de algumas patologias, dentre elas a maioria respiratória, né? Como é o caso de rinotraqueite, uma pneumonia bacteriana, mas também o surgimento de vetores, né? Ectoparasitas também, que são causadores de diversas doenças, dentre elas doenças zoonóticas. Como exemplo, o flebótomo, ele é um mosquito que é o causador aí da leishmaniose, é o vetor da leishmaniose. Então, é uma doença que acomete muito os cães, principalmente. Então, essa mudança climática favorece a proliferação e o aparecimento desses vetores. Também há a presença de pulga, de carrapatos, que também são insetos que vêm a causar, né, essas outras patologias, como é o caso da erliquiose, babesiose, que também acometem esses animais. Para esse período, alguns cuidados são essenciais. À noite, né, como a temperatura é amena e que esse animal esteja em um ambiente mais aquecido, né, mais confortável, garantindo o bem-estar dele. Também levando em consideração a questão da alimentação, tá? Um animal bem nutrido, a questão de um alimento, fornecer o alimento em dias quentes em um horário mais frio, tá? E à noite fornecer, né, o alimento e observar o comportamento desse animal, se ele está se alimentando da forma correta, se o aporte energético desse animal está sendo suprido também. E à noite, observar se esse animal também está ingerindo água, visto que, né, tanto os humanos quanto os animais, eles tendem a não consumir tanta água quando o período está mais frio. Na casa onde moram Pérola, Mila e Meg, a tutora Rossana não vacila. Todas passam o inverno vestidas, além de outros cuidados adotados no dia a dia. Os cuidados que eu adoto é usar sempre a roupinha, né, o moletom, né, porque elas têm o moletom, têm blusinha de frio, porque realmente essa época é muito frio. Por conta disso, elas vivem de roupa, né, e agora está um período realmente de frio até de dia, porque está aquele solzinho, mas é um sol frio. E aí também tem cobertor, eu vi ali, né, que é no colchão tem cobertor. Tem, o cobertor é porque eu coloco o cobertor, além do lençol, eu coloco o cobertor por cima. Por quê? Porque o cobertor, ele aquece o corpinho delas, né? Então, você viu ali que cada colchão tem um cobertorzinho de lã, que é para aquecer, para elas ficarem mais confortáveis. E quando elas não querem, elas mesmo tiram o cobertor. Um outro cuidado importante para os tutores é em relação ao ambiente. É preciso mantê-lo limpo, sem entulhos ou acúmulo de lixos, para evitar o aparecimento de escorpiões e outros animais peçonhentos e, assim, garantir a segurança dos pets. Para algumas condições, a vacinação em dia garante a saúde dos bichanos. E em caso de alterações no comportamento do pet, o ideal é procurar orientação veterinária. Sempre que seu animalzinho ele estiver tendo alguma alteração respiratória, apresentar algum espirro, né, tiver mais quietinho ali, aí você procurar sempre a orientação de um médico veterinário devidamente registrado no conselho. Com atenção e carinho, é possível atravessar o período de frio sem comprometer o bem-estar dos bichanos.
O Borborema Notícias de hoje fica por aqui. Você assiste agora ao SBT Brasil. Até amanhã.